1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Celebro com vocês um estudo sobre santificação e sobre os seus 3 estágios. Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Santificação significa tornar-se santo, consagrar, separar do mundo e apartar-se do pecado, a fim de termos ampla comunhão com Deus e servi-lo com alegria. Além de termos santificar, o padrão bíblico da santificação é expressado em termos tais como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Glória a Deus. Guardando os seus mandamentos, venceu o mundo. Tais termos descrevem a operação do Espírito Santo mediante a salvação em Cristo, pela qual ele nos liberta da escravidão e do poder do pecado. Nos separa das práticas pecaminosas deste mundo atual, renova a nossa natureza segundo a imagem de Cristo, produz em nós o fruto do Espírito e nos capacita a viver uma vida santa e vitoriosa de dedicação a Deus. Glória a Deus. Esse termos não subentende uma perfeição absoluta, mas a retidão moral de um caráter imaculado, demonstrada na pureza do crente diante de Deus, na obediência à sua lei e na inculpabilidade desse crente diante do mundo. O cristão, pela graça que Deus lhe deu, morre com Cristo e foi liberto do poder e domínio do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Amados, por isso não precisa e nem deve pecar, e sim obter a necessária vitória no seu Salvador, Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Temos a capacidade para não pecar, embora nunca chegamos à condição de estarmos livres da tentação e da possibilidade do pecado. Amados, a santificação não é descrita como um processo lento de abandonar o pecado pouco a pouco. Pelo contrário, é apresentada como um ato definitivo mediante o qual o crente, pela graça, é liberto da escravidão de Satanás e rompe totalmente com o pecado a fim de viver para Deus. Amém. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, no entanto, a santificação é descrita como um processo vitalício, mediante o qual continuamos a mortificar os desejos pecaminosos da carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 17. Somos progressivamente transformados pelo Espírito à semelhança de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Crescemos na graça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, e devotamos maior amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. 1 João capítulo 4, versículo 10 ao 12 e 17 e 21. Glória a Deus. O sagrado e o profano. Para estudarmos a respeito do conceito de santidade em nossos dias, é indispensável tratarmos da distinção entre o sagrado e o profano na Idade Antiga. A relação do ser humano com o sagrado era determinada pelo sentimento de medo e de poder e de desejo. O medo era visto como um sentimento capaz de afastar as pessoas de tudo que fosse profano. O poder era representado por aqueles que detinham algum tipo de liderança religiosa. O desejo era um conjunto de impulso em direção à própria vontade, os desejos carnais. Na Idade Antiga, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ao culto e ritos e que não deveria ser infringidos. O profano era tudo aquilo que não pertencia à religião. O que é a santificação?
compreendemos os termos santos e santidade. No hebraico, as palavras kadosh, santo, e kodesh, santidade, significa a separação de quem é comum ou impuro e a consagração a Deus. O termo é utilizado em Levítico capítulo 6, versículo 19 ao 23, a respeito da consagração do sacerdote em Êxodo capítulo 29, versículo 37, quando se trata a respeito da consagração do altar. Amados, também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu com o Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 23. Outra utilização é para demonstrar a santidade de Deus que o qualifica para julgar os pecados. As leis de Deus sobre os pecados sexuais em Deuteronômio capítulo 22, versículo 13 ao 30, trata a respeito das leis divinas sobre os pecados sexuais. Os israelitas eram o povo de Deus, por isso deveriam evitar tais pecados ao se estabelecer como nação na terra prometida, pois estava cercado por povos que eram impuros. Amado, no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 8, Paulo reconhece a importância da pureza sexual. Tal pecado tem o poder de destruir pessoas e uma nação. Por isso, é tão combatido nas Escrituras Sagradas. Os 3 estágios da santificação. 1. A santificação posicional ou inicial. Esta etapa da santificação ocorre de forma instantânea. Trata-se de um momento em que a pessoa é justificada pela fé na obra vicária de Cristo e purificada de imediato. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A justificação acontece por meio da fé e não pelo próprio mérito de quem foi justificado. A eficácia da obra expiatória de Cristo na cruz é acreditada na conta da pessoa que creu. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 25. A justificação é um ato de Deus, o supremo juiz, que muda o ser humano de réu condenado à perdição eterna para a posição de santo e justo diante dele. Contudo, ela é condicional, ou seja, eficaz enquanto se manter uma vida em santidade. 2. A santificação contínua e progressiva. A santificação é dinâmica, um processo progressivo e contínuo. A santificação contínua e progressiva acontece na vida da pessoa já justificada, como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza, que a torna alguém que não se acostuma mais com uma vida de pecado. No entanto, ela deve vigiar, pois a velha natureza continua atuando na vida do crente. 3. A santificação final. A pessoa que é justificada ainda tem que conviver com a velha natureza. A santificação somente alcançará seu estado pleno e perfeito quando a velha natureza for finalmente removida e mortificada. Portanto, a santificação final não será alcançada nesta vida, isto acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão os seus corpos glorificados, semelhante ao de Cristo, depois da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Conclusão. Aprendemos que desde o início da humanidade existe uma grande diferença entre o sagrado e o profano. Contudo, de acordo com as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para uso exclusivo de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios: a inicial, no momento da conversão passado, a contínua e progressiva durante a caminhada cristã presente e a final, com a glorificação do nosso corpo futuro. Eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa iluminar cada um de vocês com essas palavras. Glória a Deus.